27 de janeiro de 2021, leitura Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso mesmo a afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais, por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata, e até mesmo útil, a lembrança que deles guardais. Título: Parecenças Físicas e Morais. 207. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não, porque diferentes são as almas, ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. 207A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. 209. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ou por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça-lhe seja dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente se forem gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. 212. Há dois espíritos ou por outra duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam em muitos casos um só. 213. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas.
para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. 215. Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Também os espíritos se agrupam em família, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. A tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, ele conserva os traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim, é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Ideias inatas. 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. 218A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte momentaneamente, porém a intuição que deles conserva lhe auxilia ao progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ficou. 218A. B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas, nem sempre tão grande quanto talvez suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições dos espíritos nas duas, e que no intervalo de uma e outra pode ele ter progredido. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos
que sem estudo prévio parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o da língua e do cálculo, por exemplo. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amigo da mente, abafa esse sentimento. 221A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição.